Galera da Vitor, bem-vindo novamente ao curso de Lógica de Programação virado no Jiraiya. E nós vamos dar continuidade à nossa aula de arrays, ou vetores. E como nós já falamos praticamente tudo o que tínhamos que falar, como você navega por um array, como você coloca valores, como você imprime os valores, como você cria, a única coisa que falta é praticarmos mais. E nós temos um exercício aqui. Não, esse aqui é longo pra caramba, mó preguiça de fazer. Nós vamos fazer esse aqui, que é um exercíciozinho bem legal. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, nós temos que armazenar valores em um vetor 1 e em um vetor 2, são valores distintos. Está falando 9 valores numéricos, mas você consegue fazer para 3, 4, 5, na verdade o tamanho tanto faz. E você tem que multiplicar os valores de cada uma das posições e armazenar no terceiro vetor a multiplicação das posições do vetor 1 e 2. Então, bem simples aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12 e assim por diante. Bom, então vamos fazer esse exercício. Tem várias formas de você fazer esse exercício. Eu vou fazer da forma mais simples. Você pode fazer com 3 laços de repetição. Por exemplo, você pode fazer um laço de repetição para preencher esse cara. Você pode fazer um outro laço de repetição para preencher esse outro cara. E um terceiro laço de repetição para você imprimir esse cara aqui. Você multiplicar e imprimir. Bom, eu vou fazer apenas com... tentar fazer com um laço de repetição, ou 2 laços de repetição. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Bom, então é um exercício bem simples. A gente precisa criar aqui com o botão direito uma nova classe. Nós vamos chamar essa classe de aula 03. Exercício arrays. PSVM. Beleza. Vamos ver. Bom, nós vimos na última aula que nós podemos inicializar arrays dessa forma. Nós precisamos primeiro definir o tamanho, é obrigatório. Em seguida, você pode fazer um for e colocar valores dentro. No Java tem um jeito mais fácil de inicializar os arrays. Se você, por exemplo, vamos criar um array de int agora. Você coloca um array de int, lembre-se que a convenção fala para você colocar diretamente depois do tipo, para saber você está praticamente lendo milhares de linhas de código, você bate o olho e você já sabe que esse cara é um array de inteiros. Então, nós vamos chamar de números. Vamos chamar aqui array 1, por exemplo. E, se você fizer assim, você está criando um array de inteiros. Você já está definindo aqui o tamanho do array e os valores desse array. Então, se você perguntar qual é o tamanho desse array? Bom, o tamanho desse array, como você pode ver aqui, é 5. Nós temos 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. E o índice vai de 0 até 4. Lembre-se que o índice do array é sempre o tamanho do array menos 1. Bom, então essa é uma forma bem simples. Se você quiser testar os seus exercícios de uma forma mais rápida, você pode simplesmente fazer dessa forma. Então, nós fizemos aqui um for, int i recebendo 0 e menor do que array1.length. E eu vou imprimir aqui, por exemplo, salt array1 na posição i. Então, tudo que nós fazemos, array1, tudo que nós fizemos na última aula, Ctrl Shift F10, você vai ver que nós temos aqui todas as posições. Então, se você tiver com preguiça e não quer criar um laço de repetição para preencher, bababá, você pode fazer desse jeito aqui. Então, tanto faz. Eu vou fazer desse... Não, tá bom. Vou fazer do jeito mais longo. Vamos parar de ser preguiçoso. Então, nós temos... Vamos facilitar um pouquinho a nossa vida. Vamos criar aqui com 3 posições. Então, se você criar com 3 posições, o valor vai de... O índice vai de 0 até 2. E... Array 2 e array 3. Legal. No nosso primeiro for, falta o scanner aqui. Scanner, recebe new scanner system.in. Já sabemos como fazer esse cara também. Agora, como nós podemos fazer? Bom, tem várias formas que nós podemos fazer esse exercício. A primeira forma é você criar um array, um laço de repetição para cada array. Então,
Nesse caso aqui, nós teríamos aqui array na posição 1, na posição I, recebe quem? Scanner.nextInt. Lógico que você precisa de uma mensagem. Vamos fazer da forma mais longa e da mais fácil de se entender, que é você separar as coisas logicamente num estilo procedural. Eu espero que você já tenha pesquisado o que é linguagens procedurais. Então, vetor 1, posição, mas I. Legal. Então, vetor 1, posição 0. Vetor 1, posição 1. Vetor 1, posição 2 e assim por diante. Então, nós temos aqui nosso array. Nós podemos fazer um pequeno teste. Se você quiser testar rapidamente, você pode até colocar o salt aqui, array 1 na posição I, só para você ir vendo o que você está digitando. Vamos fazer esse teste, vai ficar meio estranho, mas vamos lá. Então, vetor 1, posição 0, 1. Vetor 1, posição 2. Vetor 1, posição 2, 3. Então, nós já estamos guardando aqui no primeiro array todos os valores. Só mudar isso aqui porque ficou um pouquinho estranho. Aí, coloca aqui o mais para colocar só 2 pontos. Legal. Aí eu vou copiar esse cara. Linguagens de programação. Depois de um tempo é Ctrl+C, Ctrl+V na maior parte do tempo. Vamos trocar aqui. Nós não estamos trabalhando mais com o array 1, porque o array 1 já está preenchido. Aí agora nós temos que trabalhar no array 2. Ô William, mas você está usando a variável i de novo, não vai dar problema? Não, porque lembre-se que o escopo dessa variável i é somente para esse onde você abre chaves e fecha chaves. Está vendo aqui? Aqui ele está marcando. Então, a partir da linha 15, a variável i morreu, não existe. Por isso que nós estamos criando outra. Legal, então nós temos aqui o system.println, vetor 2, posição i de novo. Nós vamos trocar aqui. Tome muito cuidado, tá vendo? Não é mais array 1, é array 2. Então nessa parte que começa a ficar um pouco complicado, porque se você errar, você vai ter uns resultados meio estranhos. E agora nós temos aqui array 3. O que você tem que fazer no array 3? Bom, o array 3 você tem que pegar aqui array 3 na posição i, vamos tirar esse outprintln. No array 3 você tem que pegar cada uma das posições de 1 e 2 e multiplicar. Bom, a gente está assumindo aqui que todos eles têm o mesmo tamanho. Então, array 3 na posição i, pode ser 0, 1, 2. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o array 1 na posição i também, vezes o array 2 na posição i. Então lembre-se, o i ele vai navegar 1, 2 e 3. Então imagina aqui que você tem 1, 2 e 3. Imagina que são os índices aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os índices. Aí o que a gente vai fazer? Pega a posição 1 do array 1. Pega a posição 1 do array 2. É isso que nós estamos fazendo aqui. Posição 1, 0 no caso do array 1. Posição 0 do array 2. E o array 3 vai guardar a multiplicação desses dois caras. Bom, você pode imprimir systemout.println. Se você tirar o print ln, ln vem de next line. Ele vai imprimir tudo na mesma linha. Então, olha como é que vai ficar. Eu vou imprimir aqui, então, array 3 e 3 na posição i. E vou colocar aqui um mais e um espaço. Por quê? Porque ele não vai mais pular uma linha. Todos esses aqui eles pulam uma linha e nesse aqui ele não pula. Então, Ctrl Shift F10. Vamos lá. Vetor 1, posição 1, 2, 3. Vetor 2, posição 0, 3, posição 1, 2, posição 2, 1. E está aqui a nossa multiplicação. Colocamos em uma mensagem, mas se você ver 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Então, 3, 4, 3. Bom, então dessa forma, fica até meio estranho, você pode colocar uma mensagem aqui fora, salt, vetor 3 multiplicado. Por que a gente não coloca dentro? Porque senão você vai ver essa mensagem 3 vezes.
Então, se fizermos novamente, 1, 2, 3, 3, ops, coloquei 4, mas está valendo. Então, vetor 3 multiplicado, nós temos aqui o nosso resultado. Bom, William, e como é que a gente faz? O código está gigantesco, nós estamos fazendo uma coisa muito simples, nós poderíamos melhorar. Então, como é que ficaria esse cara melhorado? Então, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na... Deu um Ctrl C na aula 3, Ctrl V no pacote arrays, exercício 4, exercício arrays, melhorado. Legal. Vou apagar esses dois for aqui, vamos tentar fazer esse cara num for só. Então, na verdade, dá um Ctrl Z aqui, porque a gente pode reutilizar esse cara aqui, ó. Nós podemos colocar esse cara aqui, pum. E nós podemos ainda copiar esse cara. Então vamos pegar esse cara aqui. Bom, agora nós podemos remover. Nós temos então um for, onde nós estamos fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo nos três fora, nos outros dois for. Se você executar esse cara, você vai ver que agora ele vai intercalar. Então, vetor 1, posição 0, 1. Aí vetor 2, posição 0, 1. Vetor 1, posição 1, 2. Vetor 2, posição 1. Ou seja, você está agora fazendo dessa forma. Tipo, pá, 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 pá. Antes você estava fazendo pá, 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 pá. Agora você está fazendo pá, 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 pá. E fazendo em seguida a multiplicação. Porém, como você pode ver, nós não temos como imprimir esse cara. Por quê? Porque se você colocar aqui, por exemplo, salt sem o println, não vai fazer diferença nenhuma, porque o array 3 na posição i, ele vai sumir quando você entrar os valores, quando ele começar o loop novamente. Então, vetor 1, posição 0, vetor 2, posição 0, vetor... Aí, como você pode ver aqui, já cagou tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar numa solução. E aí é que entra a parte de lógica e programação, dos conhecimentos que você teve previamente, de tudo que você já viu no curso, suas decisões na vida. E você tem que usar para tentar contornar esse problema. Então, qual é a forma mais fácil? A forma mais fácil seria colocar aqui um for i e você fazer esse cara... array 3 ponto length, ou seja, você está criando um outro for, mas lembre-se, nós queríamos utilizar o mesmo for. Nós sabemos como concatenar strings, sabemos? Bom, se não sabemos, nós vamos aprender. Como é que fazemos para concatenar strings? Bom, você pode criar aqui uma string, e nós podemos falar aqui, chamar ela de array 3 multiplicado. E começa com um valor simples. Então, concatenação de strings é o que você está fazendo aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, nós temos a posição do array 3, a posição i, e nós vamos começar a guardar dentro dessa string. Então, a gente vai fazer o seguinte, array 3 multiplicado, recebe quem? Array 3 multiplicado, mais a posição do array 3 i. Um monte de array, deu um nó na cabeça aqui. Vamos melhorar o nome dessa variável aqui. Então, resultado, multiplicação, arrays. Então, resultado, multiplicação de arrays, recebe resultado, multiplicação de arrays, mais array na posição i. Bom, você está vendo aqui que o IntelliJ está dando um warning, mas não se preocupa com isso agora. Isso é lá para quem está fazendo maratona Java. O que isso está fazendo? Quem é esse cara aqui? Bom, você até pode começar com um espaço em branco, para facilitar. Então, espaço em branco recebe espaço em branco mais array multiplicado de 1 e 2. Quando começar de novo, imagine que o resultado é 1. No segundo loop, 1 com espaço vai receber a nova multiplicação. E o que você precisa fazer, no final das contas, só dar um salt aqui. Resultado, multiplicação, arrays. Vamos testar. Vamos Shift F10. Vamos colocar aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2. E você tem aqui o valor 4, 4, 4, 4, 4. Então, não funciona muito bem aqui. Que eu errei aqui. Vamos fazer o seguinte, tira esse espaço, multiplica esses caras e no final, depois de você multiplicar, adiciona um espacinho.
F10. Então, vamos lá. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Legal. E agora nós temos aqui o resultado do nosso array multiplicado. Então, na verdade, depende muito da forma como você vai resolver um problema. Você está vendo aqui que o mesmo problema nós resolvemos de duas formas. Na verdade, essa aqui é a aula 3 também. Você pode apertar Shift F6 e só renomear aqui, aula 3. Então, existem várias formas. Provavelmente você der para 5 pessoas diferentes, você vai ter 5 soluções chegando no mesmo resultado. Então, tem algumas soluções que são melhores que as outras. Na verdade, isso você vai, com o tempo, aprender. Mas não está errado. Você fazer grande desse jeito não está errado. Dependendo da sua experiência, lógico que vai pegar mal. Se você tem 5 anos de experiência, você faz um negócio desse assim, vai pegar um pouquinho mal. Mas se você está começando, o que importa é chegar no resultado. E depois que você chega no resultado, faz que nem eu fiz. Procura uma forma de melhorar esse resultado. Então, conforme você vai descobrindo problemas que podem ser melhorados, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento sobre determinada tecnologia, sobre determinada forma de desenvolver. E assim vai. Então, se você ver cursos futuros, aqui no próprio DevDojo, você vai ver que principalmente lá no curso do Mão na Massa, é uma aula desenvolvendo e na segunda aula a gente mudando o código da última aula porque tem um jeito melhor de fazer. Então e assim vai, assim você vai ganhando experiência e com o tempo você vai desenvolver certo de primeira. Mas isso é só quando vocês realmente já tiverem experientes na área da programação. Bom, então é isso aí, gente. Essa é a aula de vetores. Então acho que na próxima aula já fizemos uns 2 exercícios. Na próxima aula a gente já pode começar com arrays multidimensionais. Então o curso já está quase acabando, estamos chegando no último tópico. É isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.